O Tá Lido apresenta Mais Esperto que o Diabo. Se você anseia por vencer os seus medos e limitações, então esta obra foi feita para você. Escrito em 1938, este livro continua atual e inspirador. Nele, o escritor demonstra a importância de amarmos a nós mesmos e vivermos em harmonia com a nossa consciência. O nome do livro é inspirado na premissa inicial do mesmo, onde ocorre um interessante diálogo com o diabo, que é reconhecido mundialmente como o mais terrível e maligno espírito já conhecido. Contudo, segundo o escritor, o diabo não tem chifres e nem uma cauda longa, sendo apenas uma presença malévola em nossas mentes. Mais esperto que o diabo. Caso você não trabalhe com a sua mente e a preencha com pensamentos positivos, com certeza será influenciado por pensamentos negativos. Consequentemente, isso o levará diretamente para o extenso grupo de pessoas destinadas ao inferno, conforme estatísticas do próprio diabo. Mas você tem armas poderosas para virar o jogo e alcançar os seus sonhos, tomando as rédeas de sua vida. Por exemplo, a mudança de hábitos e a disciplina. A entrevista com o diabo. O escritor, assumindo a primeira pessoa no diálogo, faz uma série de perguntas ao Satanás, que insiste o tempo todo de ser chamado de Sua Majestade, agindo de forma confiante sobre a sua capacidade de manipular as pessoas para o erro. Contudo, Hill justifica que as pessoas precisam e podem ser mestres dos próprios destinos. E por isso, compartilha com os leitores a experiência própria, explicitando um percurso que iniciou com desesperança e incapacidade de planejar o futuro, recheado de fracassos, conflitos, dúvidas e indecisões. Em alguns momentos, ele relata ao diabo que sentiu que a coragem o havia abandonado e seus nervos se enfraqueceram, sobressaindo o medo, a procrastinação e a sensação de inutilidade. Em suma, o negativismo controlava sua vida. Contudo, tudo se modificou em uma força capaz de superar a negatividade e a recessão. Por isso que neste livro, Hill demonstra a importância de aprendermos a controlar o fluxo de nossos pensamentos. Ele também diz que podemos ser influenciados tanto pelo medo quanto pela fé, essa que ele diz ser um milagre, uma espécie de sexto sentido que os seres humanos possuem. Os 7 passos de Napoleão Hill para o sucesso. Durante a conversa com o diabo, Hill nos apresenta os 7 princípios que demonstram o quanto você precisa fazer para ser mais esperto do que o diabo e para que consiga o seu próprio sucesso, sendo eles: dominar a si mesmo, ter clareza de propósito, aprender com o fracasso, controlar a influência externa advinda de pessoas, coisas e situações, ser paciente, fazendo prevalecer os hábitos de pensamentos positivos e desenvolvendo a sabedoria com o passar do tempo. Buscar a harmonia, agindo com precisão para se tornar a influência dominante em seu próprio ambiente mental, espiritual e físico. Ser cauteloso, sempre pensando pelo menos 2 vezes antes de agir. Aqueles que são influenciados pelo diabo. O diabo, durante a conversa, confessa que controla a mente das pessoas por meio dos hábitos, levando-as assim para o caminho do erro. Sendo assim, elas deixam de se concentrar em seus verdadeiros propósitos e vão direto para os portões do inferno. Ele também diz que simplesmente se mete em nossa rotina, perturbando nossos pensamentos. Ou seja, lentamente ele estabelece maus hábitos que não conseguimos abandonar facilmente e apenas nos atrapalham. E como enfrentamos essa força negativa? Nesta obra, Hill nos incentiva a mantermos o foco em nossos objetivos. O escritor também critica a educação e os sistemas religiosos que contribuem para tornar as pessoas presas fáceis dessa situação. Em concordância, o diabo revela que são as igrejas que o mantêm vivo na mente humana, enchendo os seres humanos de medo. Sendo assim, se não tivéssemos a ideia de Deus, o diabo também desapareceria do pensamento das pessoas. A importância de se ter autodisciplina. Hill nos ensina a combater a inspiração demoníaca, nos encorajando a usar a autodisciplina, dominando 3 diferentes apetites: o desejo sexual, o desejo por comida, o desejo de expressar opiniões apenas vagamente organizadas. Ele até enfatiza a questão da comida, nos dizendo que devemos parar de comer em excesso e consumir somente alimentos saudáveis,
pois isso evita que envenenemos o seu corpo e nos tornemos uma pessoa lenta em todos os sentidos. Contudo, ele ressalta que desenvolver a autodisciplina não significa que você será bem-sucedido e feliz, pois as dificuldades e os desafios são elementos integrantes no caminho para o sucesso. Ele também afirma que a dificuldade é uma coisa boa, visto que permite que você forme novos hábitos capazes de quebrar o ritmo cotidiano, trazer positividade para a sua trajetória de vida. Pais, igreja e escola. Durante a conversa, eles falaram longamente sobre pais, igreja e escola. O diabo indicou que foram essas instituições e pessoas que impediam as crianças de pensar por si mesmas. E pensar em si mesmo e ter um plano definitivo são elementos-chave para manter o diabo à distância. Ficou claro na conversa que devemos manter um controle positivo e, além disso, devemos estar cercado pelas pessoas certas. Essa é a ideia de um grupo idealizador. Outra maneira de obter controle positivo e se tornar mais inteligente é usar bibliotecas. Eles enfatizam que essa era uma ótima maneira de combater a ignorância e poder pensar por si mesmo. Conclusão. Uma das principais lições desse livro é que o medo e o pensamento negativo são o que o diabo usa para controlar. O livro foi escrito em momentos difíceis da história, como o fim da Depressão e o início da Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, havia muito medo e muita ansiedade, o que fazia as pessoas fazerem coisas irracionais. Por isso que o livro enfatiza tanto que uma das maneiras de combater o medo é permanecer educado e aprender com ele.